Graça e paz. Graça e paz. Hoje, inclusive, nós temos tempos especialmente difíceis, né? Sim. E a acho nossa... que todo mundo, né? Hoje, Sim. 11 de março de 2021. Né? Sim. Quase um ano de pandemia. Quase um ano, né? Mas porque a gente tem bolinho pra... Não, a gente não vai fazer festa para comemorar aniversário dessa pandemia, não. Não há festa para isso. Nós temos mais de 2.000 mortos. De novo hoje, né? Mas, ok. Mas, enfim. Às vezes a pessoa se sente... Como parece que tem morte, notícia de morte, laço de morte. Não, e sabe aquela questão? Tudo que ela lê, tudo que ela faz, é isso depois de um tempo de pandemia? Sabe aquela questão? Aflição. Confinamento, ficar em casa. Na primeira semana, talvez nem tivesse tão ruim assim, né? As pessoas estavam em casa, até tiveram aquele tempo a mais com a família que muita gente já não tinha, né? Só que depois de um ano, a gente compreende que muita gente está bem cansada disso, né? Sim. Uma semana é uma coisa, um ano é outra. Ainda mais com a coisa se agravando. E a questão é que são vidas, né? Sim. São amigos, são parentes, vidas que se perdem. Então, por isso que talvez a gente ouça tanto essa questão de que parece que a gente vai ouvindo de morte, dá uma aflição, a gente fica prostrado. Às vezes a gente passa momentos de verdade assim. Perturbado. E é interessante, não é só agora. Não é uma novidade na história. A gente já passou por pandemias antes, né? Sim. Gripe espanhola, guerras, etc. E isso vem até de antes, né? Da época em que os salmos foram compostos também, né? O que será que quem passou pela angústia tem a dizer para nós hoje, nesse tempo? Vamos abrir as nossas Bíblias hoje no Salmo 116. Olha como ele é atual, embora tenha milhares de anos de composição. Amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque ele inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram. E angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livre a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando disse estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Sim, amém. Amém? Até o versículo 14. A gente está lendo até o 14. Esse texto aqui, ele fala sobre esse cenário que o salmista passa. E esse cenário, ele muitas vezes se parece bastante com o que muitas pessoas estão vivendo nos dias de hoje. Desde lágrimas, morte, aflição. Desde problemas mais menos... A gente não é complicado a gente minimizar problemas dos outros, né? Mas há problemas como relacionamento em casa, problemas de confinamento prolongado, que causam muitas vezes problemas. Mas há problemas de pessoas que estão com o seu sustento ameaçado, que muitas vezes acabam vítimas de violência, ou pessoas que chegam até o caso extremo de se juntarem, de ou serem um dos mortos ou terem alguém muito próximo dentre os mortos.
São problemas dos mais variados que levam, muitas vezes, a esse estado de angústia, esse estado de morte palpável, né? Como se a morte estivesse perto, a sensação de... Ela vai cercando, Ela né? vai Chega na casa do cercando. vizinho, na casa vizinha, na casa do parente, Sim. na casa do colega de trabalho. No início, estava lá do outro lado do mundo. Depois falaram que alguém morreu no país. Depois é na cidade, no estado. Daqui a pouco, pessoas conhecidas têm o relato de alguém que ficou muito mal ou até morreu. E a gente começa a se sentir como se a morte estivesse cercando a gente, se aproximando, chegando bem perto. E o texto ele fala isso. O texto ele vai falando que os laços de morte secaram o salmista. Angústias do inferno se apoderaram dele. É muito forte, né? É muito forte. É um cenário bem depressivo, né? É de angústia muito grande. Muito de pessoa grande. Que se sente condenada. Como se tivesse saída. É interessante uma coisa, porque ele não fala que perdeu a fé. Não. Ele fala... Essa é uma das partes mais interessantes. Ele fala no verso 10, eu cria, ou seja, mesmo quando eu disse isso, eu ainda cria. Quer dizer, ele é levado a dizer coisas que não são compatíveis com o que ele próprio crê, mas mesmo assim ele crê. Mesmo assim ele fala. É aquela ilusão de que se eu tenho fé, então eu não vou sentir tristeza, não vou sentir dor, não vou me sentir mal, Sim, é uma ilusão. Sim, é uma ilusão. Tá? Quem tem fé, quem crê, também pode sofrer uma perturbação, uma aflição. Uhum. O importante aqui é que ele reconhece que mesmo nessa hora, ele cria. Ele continuava crendo. Tem um livro bem interessante que se chama Eu Creio, mas Tenho Dúvidas. Eu creio, mas tenho dúvidas, sim. Aqui é um pouquinho mais de dúvidas. Mesmo quando não entende, mesmo quando está falando, olha, eu não acredito em mais nada, mas eu creio. E é muitas vezes essa sensação desse desenvolvimento, dessa angústia, que primeiro a pessoa começa a pensar em deslocar toda e qualquer culpa para as pessoas ao redor, não para ela. Até que ela pode chegar a um ponto extremo de falar, enfim, ninguém presta. É como ele diz aqui, olha, no verso 10, eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Sabe, ninguém presta, ninguém vale mais nada. Desacredita das pessoas. Desacredita de forma genérica das pessoas. Então não tem mais ninguém que preste, né? Só que o cenário é esse. Mas o Salmo não termina por aí. O Salmo ele descreve exatamente esse percurso de alguém que, apesar de tudo, apesar de todo o complexo que passava, ainda era alguém que cria. Alguém que sabia que aquilo tudo que ele cria não era um reflexo pleno da realidade ao redor dele, mas era uma perturbação do espírito dele. Como ele fala, na minha perturbação eu disse isso. E uma coisa legal no versículo 7, que ele fala, minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Aquela hora de lembrar, volta, lembra do que Deus já fez. Sim. Lembra, traz, como diz o texto de Lamentações, eu quero trazer à memória o que me traz esperança. Volta, alma, para o sossego, sossega, se acalma. Sossega, porque não é como se ele dissesse, não é o que eu sinto no momento, mas eu posso afirmar, eu tenho história para dizer que o Senhor tem sido bom para mim. Exatamente. Né? Lembrar dos momentos, de como o Senhor cuidou, como ele vai dizendo, né? Livrou da morte, das lágrimas, livrou da queda. Porque esse daí é um texto bíblico que ele coloca muito a questão de fé e sentimento. Porque muitas vezes a gente pensa que fé é um sentimento, mas fé não é um sentimento. A fé pode ir contra o sentimento. Pode ir contra o sentimento. Fé para ir contra o que a gente sente. Sim. Porque se fé fosse sentimento, ele aqui não está, entre aspas, sentindo fé. Né? A fé dele se foi. Porque o sentimento dele é que está tudo perdido. Se fé fosse sentimento... Morte está em volta, o inferno está chegando e ninguém ao redor dele presta. Não pode confiar em ninguém. Mas ele tem fé. E ele sabe que
a fé que ele tem, a experiência, a experiência que ele tem com o Senhor é suficiente para superar esse estado todo, né? É suficiente para ele perceber que, ok, isso é uma angústia, isso é uma aflição minha, isso é uma perturbação pelo qual eu estou passando. Assim diz o salmista, né? Sim, aquele momento é um momento, né? Para lembrar que a perturbação, se jogar uma pedrinha na água, tem aquela as onda. ondas que fazem são a perturbação. Parece que vai durar um tempão, mas depois vai diminuindo, depois vai cessando, diminuindo, e a água fica tranquila como se nada tivesse acontecido, não é? Então, acho que é essa mensagem que a gente gostaria de deixar para vocês hoje. E que a gente, como ele fala, o que eu vou fazer por todos os benefícios que Deus me tem feito? Lembra dos benefícios? Sim. E ele diz de erguer o cálice da salvação e invocar o nome do Senhor. Engraçado, aliás, essa daí é uma coisa interessante, porque quando a pessoa passa por uma situação de aflição, uma das coisas que ela pensa isso deve estar acontecendo porque o Senhor me beneficiou tanto e eu não fiz nada para retribuí-lo. Então, muitas vezes as pessoas dizem, não, você tem que se dedicar mais, você tem que orar mais, você tem que fazer mais. E a pessoa vai tentando fazer. Mas aqui não. Aqui ele fala, o que eu vou dar em troca? Não tem o que eu possa dar em troca, nada à altura, por todos os benefícios que o Senhor tem feito para comigo. O que eu vou fazer é erguer o cálice da salvação. Eu vou aceitar, vou tomar a salvação para mim e vou invocar o nome do Senhor. Sim, a graça já falando desde as páginas dos Salmos. A graça não é uma coisa que existe só no Novo Testamento. Ela já está falando desde o Antigo. Já está avisando, já está acenando, dizendo que o Deus de graça está ali. Então aqui eu invoco a salvação do Senhor, eu bebo desse cálice, eu invoco o nome do Senhor e eu vou, enfim, me deixar tomar por essa graça que me sustenta, mesmo quando me falta fé. Depois disso, é que ele vai cumprir votos, né? Sentimento de fé. A fé não falta, falta o sentimento de fé. E é interessante que depois que ele constata que ele não pode fazer nada, depois que ele ergue o cálice da salvação, aí que ele vai cumprir os votos. Ele não vai cumprir os votos porque está devendo e é por isso que ele está mal. Mas é assim que ele segue. Então, nesse momento, é o momento da gente buscar a presença de Deus. É o momento da gente tentar, na medida do que a gente puder, clamar a Deus, ser guiado pela fé, invocar o nome do Senhor, pedir por ele, para que nessa hora a gente consiga colocar a cabeça para fora de todo esse emaranhado que a gente vai se envolvendo como indivíduos e como sociedade, e a gente enxergar que, como dizem, que Deus continua no controle. Amém? Amém? Amém. Amém.